Oi, meus lindinhos! E hoje vamos com mais uma aula também de ciências. Nós já encerramos, né, a questão dos biomas brasileiros e agora você vai pegar o seu livro, sua apostila de ciências, na página 19 e nós temos essa imagem aqui. O título da nossa aula é O Céu Marca o Tempo. O tempo que você usa para viver. Para dormir, para acordar, levantar, escovar os dentes, se higienizar, comer, estudar, brincar. Todo esse tempo que você usa, sabia que é o céu que está totalmente envolvido nisso, responsável por isso? Sabia disso? Olha essas crianças aqui. Elas estão olhando um calendário. Um calendário é também um dispositivo bem antigo que nós usamos para marcar dia, semanas, os dias, as semanas, também os meses, também os anos, certo? Tudo isso está relacionado à questão do tempo. E para você entender como é que isso funciona, vem comigo que a gente vai agora mergulhar um pouco no assunto do céu, nos assuntos do céu, tá bom? Então vamos lá. Quero que você abra sua página também agora na 20 e observe aí essa imagem. Tem um pedacinho só de um trecho de uma história pequenininha, onde o garotinho diz assim, olha, eu até grifei, destaquei, fiz um clique nessas partes que têm a ver com a nossa aula. Então eu vou fazer uma leitura bem rápida. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Eu destaquei isso. Por que será, hein? Lá fora, a coruja, o burro, o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Dormindo e... já tem duas coisas. Dormindo e estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se e olha para a janela, que dá para o leste. Pouco a pouco começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois, o sol aparece no horizonte e é o começo de um novo dia. Então, você reparou que no pedacinho dessa história que está no seu livro e eu trouxe aqui para a gente começar a falar sobre o tempo, foi possível identificar pela história, pelas palavras e pela atitude das pessoas, dois tempos aí durante um dia? Então, nós temos a noite e o dia. Você percebeu isso? Quando todos dormiam, você dorme. Aliás, todo mundo, em algum lugar do mundo, dorme. Geralmente, nós dizemos que a noite foi feita para dormir. Então, é à noite que acontece esse momento onde a gente dorme e descansa os pensamentos, as nossas ideias, o nosso corpo inteiro, as nossas células e todos os benefícios que um corpo saudável precisa ter. O sono é muito importante para esse momento. E à noite, a hora em que nós dormimos. Quando o sol nasce, levanta, desperta tudo e todos. Aí é a hora da gente levantar para viver durante o dia. Mas tem uma diferença entre um e outro. Você já sacou qual é a diferença? Você percebeu qual é a diferença? Durante o dia, nós temos luz, nós enxergamos tudo. E à noite, temos a escuridão. Ok. Tem umas perguntinhas na página 20 que é muito legal você responder. Você pode conversar com alguém da sua casa e ir respondendo aí no seu livro, se tiver espaço. Se não tiver, você pode anotar no seu livro de matemática, tá bom? Ciências e matemática andam juntinhos. Na página 22, olha bem essa imagem. O que você está vendo nessa imagem? Então, sabe o que eu vejo? Eu vejo dois lados. Olha aí nessa imagem, está escrito, nós temos uma cidade e nós temos do meu lado aqui, ó, do seu lado esquerdo, nós temos amanhã. O sol está surgindo ali por trás daquelas árvores da montanha, né? Você observa as setinhas que o sol vai surgindo, vai ficando alto, chega bem no meio do céu, depois ele vai descendo até ele chegar no fim da tarde, ele vai se pôr. Ele some da nossa vista. Ele não aparece mais para o planeta Terra. Você sabe por quê? Olha bem onde eu destaquei para você também fazer
aí um clique, um destaque nessas informações, ó. Eu só vou ler onde eu destaquei. Você lê tudo do seu livro, ó. Observam que há muitos anos atrás, o ser humano curioso sempre quis saber como é que isso acontecia, porque existia o dia e a noite. E aí diz que há muitos anos atrás, as pessoas já observavam o céu durante o dia e durante a noite. E aí eu destaquei outra parte que diz que o sol surgindo pela manhã do lado leste. Se eu ficar de costa para você, como você está assistindo, ó, leste e aqui oeste, norte, sul, leste, oeste, pela posição que você está assistindo. Do meu lado que eu estou virada, seria o lado contrário para mim, mas eu quero o seu lado e nem vou fazer do meu para não confundir você. Então, olha só, o sol surgindo pela manhã do lado leste, ficando mais alto no céu até a metade do dia e depois, né, voltando a ficar mais baixo até se pôr do lado oeste, ou seja, no fim da tarde. Nessa imagem aí do ladinho tem um recadinho bem legal que é bom você olhar, certo? Agora eu vou explicar para você o seguinte. Para a gente entender essa questão do dia e da noite, eu preciso dizer a você que a Terra lá no espaço, ela tem dois movimentos. Um é rotação e o outro é translação. Mas hoje nessa aula nós vamos falar apenas em um movimento. Vamos falar só rotação. Você já ouviu falar na rotação? Já? Não ouviu? Então presta bem atenção. A rotação é o movimento que a Terra faz em volta dela mesma. Observa bem aqui, eu vou ficar aqui um pouquinho. Observa bem o que vai acontecer comigo. Eu estou girando em torno de mim mesma. Percebeu? Ok, então a Terra, ela faz esse movimento em torno dela mesma. Quando ela gira em torno dela, como eu acabei de fazer, o nome desse movimento é rotação. Grava bem isso, não esquece. Agora eu quero mostrar para você o que acontece e por que que vira dia e por que que vira noite quando a Terra ela gira em torno dela. Observa que eu vou te mostrar o seguinte, ó. Como eu tô com luz aqui para gravar esse vídeo, talvez não mostre bem. Imagina aqui que eu tenho aqui uma pequena bola e aqui, você tá vendo que tá escrito Brasil? A Terra no céu fica mais ou menos assim, inclinada, ó. Você vai olhar, esquece essa parte de baixo, é só dos meus dedos para cima. Vamos imaginar que essa pequena bolinha aqui é o planeta Terra. Ela não fica assim no céu, ela fica quase assim. Então, o que acontece? Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês aqui a lanterna desse celular. Vamos imaginar que essa luz aqui, que esse celular é o Sol, que produz luz própria. Ela tem luz própria e ela distribui a luz para todos os planetas que ficam perto dele, certo? Dessa estrela, que é o Sol. Então, quando o Sol, olha só o que acontece. O Sol tá aqui. Não sei se você percebe a luz. Quando a Terra faz isso aqui, ó. Ela faz um movimento. Ela está girando em torno dela. Ok? Até aí? Então, quando ela gira e fica de frente para receber a luz solar, é dia. Aqui eu coloquei o nome Brasil. Atrás do planeta Terra está o Japão. O que acontece? O lado em que recebe sol fica cheio de luz. O outro lado não recebe sol. Ficou escuro lá. Então, se no Brasil está claro, no Japão está escuro, porque não recebeu a luz solar. Então, lá é noite. Aí, a Terra continua girando devagar, vai girando, vai girando. Aí vai acabando o dia para o Brasil, ele vai entrando na noite e o Japão vai recebendo a luz do sol e vai se tornando dia. Agora que no Japão é dia, o que aconteceu com o outro lado do nosso planeta, onde está o Brasil? Ficou na escuridão, sem a luz do sol. Se está sem luz do sol, então é a noite, ok?
Esse movimento que a Terra faz, eu peguei 2 exemplos, o Brasil e o Japão. Mas esse movimento, ela dura 24 horas, ou seja, os seres humanos observando esse movimento conseguiram calcular o tempo e viu que a Terra leva 24 horas, ou seja, um dia completo para ela poder fazer esse movimento em torno dela, que é o movimento de rotação. Grava bem, rotação. Tudo bem até aí? Ok. Deixa eu só desligar aqui para não acabar a bateria desse celular. Então, olha agora essa outra imagem aqui. Tá exemplificando o que eu acabei de mostrar para você com a lanterna do celular. Olha só, tem duas imagens aí. Tem a imagem do peão. Você já brincou de peão? Ou já brincou com alguém, algum adulto, brincando com o peão? Um peão, ele é um brinquedo que ele gira, certo? E ele gira, faz um movimento ali em torno dele mesmo, como eu fiz comigo, só que eu fiz de uma forma lenta. O peão, ele faz bem rápido, certo? Então, é o brinquedo que parece bastante com a Terra, porque ela também está girando. Talvez ela não gire nessa velocidade, aqui no livro diz a velocidade que ela gira, mas leva 24 horas para ela completar todo esse movimento, para ela receber a luz do sol e virar dia e virar noite, tá bom? Então, olha só, na página 21, eu grifei também algumas coisas aí, ó, eu vou ler aqui e você grifa no seu livro aí. Eu vou ler só o que eu grifei, que eu destaquei. Então, vamos lá. Eu estou no 3º parágrafo da página 21. Diz assim, ó. O Sol não se move. Porque antigamente, gente, deixa eu explicar para vocês isso. As pessoas acreditavam que o Sol era que girava em torno da Terra. Por ele aparecer de manhã e morrer no final da tarde, acabar a luz solar à tarde. Então, se acreditou por muitos e muitos anos que era o Sol que brilhava, que girava. E isso não é verdade. Depois de muitas experiências, a ciência descobriu que é o contrário, a Terra que gira em torno dela mesma. Eu falei que ela faz 2 movimentos, mas eu estou falando só esse movimento de rotação por enquanto. Aí o que acontece? Sabemos que, no 3º parágrafo, sabemos que o movimento diário do Sol aparece, ou seja, o Sol não se move. Temos a impressão, porque a Terra gira em torno de um eixo imaginário, gira em torno dela. O que é esse eixo imaginário? Em torno dela mesmo. Então, é como se fosse um peão que gira ao redor de si mesmo. Esse movimento é chamado de rotação e dá origem aos dias e às noites. Então, essa imagem está exemplificando aí, olha, essa setinha aí que é o movimento que ela faz em torno dela mesma. Por isso que vai ter um momento em que ela recebe a luz solar, é dia. E quando esse lado recebe, o outro lado não recebe, é a noite. Quando é dia aqui no Brasil, é noite no outro lado do planeta, no caso o Japão. Quando o Japão gira e chega em frente ao Sol, é dia, e a Terra, no caso o Brasil, não recebe a luz solar, é a noite do Brasil. Vamos para a página 22. Na página 22, tem aí alguns comentários sobre a velocidade desse movimento da Terra, porque a gente não percebe. Você sabia? Você, quando está dentro de um carro e o carro vai andando numa velocidade e as coisas por onde o carro vai passando, por uma árvore, por uma montanha, por um poste ou pessoas, dá a impressão de que essas pessoas estão correndo, que são eles que estão se movimentando. Mas isso aí é uma ilusão. Os nossos sentimentos, eles também nos atrapalham e nos enganam. Então, por que nós não sentimos a Terra girar? Porque nós giramos dentro da Terra, nós estamos dentro. Então, tudo que está dentro da Terra gira, acompanha o mesmo movimento. Só que nós não percebemos, certo? Então, olha isso aqui. Você sabia? Tem uma curiosidade aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as horas. Que o dia é distribuído por horas também, ficou distribuído, né? E aí a gente se organiza, as horas para estudar, as horas para poder descansar, aí a gente organiza o nosso tempo em horas, certo? Então observa bem que nessa imagem nós temos uma garotinha e você percebe aí que tem 3 sombras. Dependendo da posição do Sol, a sombra dela vai parecer mais para a direita. Dependendo do Sol, onde o Sol se encontra lá no céu,
vai ficar a sombra dela em frente para ela. Se o Sol muda de posição, a sombra dela vai para a esquerda. Por quê? Porque a Terra é o momento em que a Terra está passando pelo Sol. E tem aí, vamos ler algumas coisas que eu destaquei para vocês. Ó, à medida que o Sol muda de posição no céu, ele nasce, sobe. Quando é meio-dia, ele fica bem lá em cima. Depois de meio-dia, ele vai descendo, que são as tardes, até chegar o Sol se pôr e a luz solar sumir da nossa vista e entrar a escuridão da noite. Então, 24 horas para tudo isso, passar pela noite e voltar a nascer de novo. Então, vamos lá. À medida em que o Sol muda de posição no céu, as sombras das pessoas, das árvores e de todos os objetos também mudam de posição na Terra. A sombra, eu estou agora no finalzinho desse parágrafo. Sombras, elas poderiam ser usadas para identificar, naquela época, qual período do dia se estava. Assim foi criado o relógio de sol. Foi um dos primeiros relógios, né? O sol, nós temos também outros tipos de relógios, de dispositivos que medem o tempo. Nós temos a ampulheta, por exemplo. Hoje, isso antigamente já servia como medidores do tempo. Vamos chamar de relógio, né? Hoje, isso se evoluiu tanto que nós temos até relógio digital. Muito bacana isso. Página 23. Tem uma coisa bem legal aí, que é a duração do dia. Eu já falei quando eu estava mostrando a lanterna com a bolinha azul, mas está aqui no seu livro para você entender melhor e não esquecer, na página 23. Olha bem essa imagem. Você está vendo que a parte amarela é o Sol que está brilhando para a face da Terra, para um lado da Terra. Então, enquanto aquele lado da Terra está virado para o Sol, é dia. Perceba que do outro lado está escuro, é a noite. Só que a Terra vai continuar girando. Então, onde era noite vai virar dia e onde era dia vai ficar na escuridão e vai virar noite. Eu acho que você não vai mais esquecer isso. Então, no primeiro parágrafo, destaca aí o primeiro parágrafo que eu vou ler com você. A Terra, ela tem um formato aproximado de uma bola. Um pouco achatada, né? Por isso, o Sol não ilumina o planeta todo ao mesmo tempo. A todo momento, há regiões que recebem luz. Neste momento é o dia, enquanto que outras ficam no escuro. Nesse momento é a noite, como eu mostrei no exemplo para você, certo? Tanto que deu o exemplo do Brasil e do Japão. O segundo parágrafo vai falar sobre isso também. Então, é legal que você leia quantas vezes for necessário para você não esquecer. Embaixo tem um recadinho aí, olha ele aqui, dizendo assim: a Terra, ela leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. Esse tempo corresponde ao período de um dia. Galerinha, eu espero que você tenha entendido. Vou deixar um vídeo bem curtinho, só exemplificando mais, revisando o que eu expliquei, para que você nunca mais esqueça o que é o movimento de rotação, qual a importância dele para nós, é poder gerar os dias e as noites. Beijo para você e até daqui a pouco em nossa live. E quando deu meia-noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Mãe, Que foi, Kikinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, sua cidade e seu país
ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu Sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural. Entendi tudinho.